vamos falar um pouco sobre a mini estação meteorológica que pode ser usada na sua propriedade agrícola para diversas aplicações, tanto em plantações como em galpões para avicultura, para o gado, enfim. Essa mini estação é interessante porque você pode comandar dentro da sua sede, observar os dados, e esses dados poderão ser tabulados, esses dados poderão ser estudados, fazer correlações entre os dados que estão sendo coletados no campo, com avaliações de pragas e doenças, para facilitar. Dessa forma, você terá observações mais assertivas a respeito do que ocorre no campo. Então nós podemos observar aqui, essa é uma pequena estação meteorológica que nós criamos. Essa aqui eu já venho acompanhando numa área cultivo de pitaia, talhão 13 de uma fazenda, e nós podemos observar que nós temos diversos campos. Além desses, nós temos outros campos aqui. Nós conseguimos, de acordo com a quantidade de sensores que nós temos no campo, aqui eu tenho 2, 4, 6 campos, 6 gráficos, né? Ou seja, 6 sensores. Mas podemos colocar mais sensores no campo e esses dados são todos enviados para o computador através de Wi-Fi, de uma rede de Wi-Fi. Mas também, se você não tem uma rede de Wi-Fi no campo, se a distância do talhão é muito longe da internet, também temos condições de fazer de outras maneiras para que esse envio de dados seja feito. Nós falaremos sobre essa outra maneira em um outro vídeo. Hoje nós vamos nos ater a esse vídeo que está relacionado com o envio de dados através de Wi-Fi. Nós fazemos isso através desse módulo aqui. Com esse módulo, com a ajuda desse módulo, nós conseguimos enviar os dados, né, para o computador. Esses dados são enviados para o computador com o auxílio de sensores que nós utilizamos para coletar os dados no campo. Por exemplo, aqui nós temos sensor de umidade do solo, né? Nós temos tanto esse quanto esse capacitivo. No caso, esse capacitivo é mais interessante. Por quê? Porque esse módulo ele resiste mais às condições adversas, principalmente do solo. Por exemplo, quando nós adicionamos adubo no solo, né? Esse sensor não resiste muito à questão da salinização, mas esse já resiste um pouco mais, esse sensor capacitivo. Aqui nós temos um sensor de temperatura e umidade do ar, sensor de CO2, esse sensor também é bastante interessante, principalmente quando falamos em cultivo protegido, né, para a gente saber os níveis de CO2 que estão ocorrendo dentro de uma estufa, por exemplo. Aqui nós temos um relé, né? Esse relé é bastante interessante. Para quem não sabe, um relé nada mais é do que uma chave, né? Ou várias chaves, no caso aqui são várias, tem 4 portas, né? 4 relés aqui, que pode acionar 4 equipamentos diferentes. E para que eu estou falando isso? Porque dependendo da situação, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, nós temos sensor de umidade do solo. Quando essa umidade reduz muito, o que nós devemos fazer? Ligar a irrigação. Através desse mesmo módulo, o ESP32, ele mesmo automaticamente vai acionar a bomba de irrigação, né? Então, de acordo com os dados aqui da nossa estação meteorológica, automaticamente nós programamos o ESP32 para que ele acione uma bomba de irrigação. Aqui, só para exemplificar melhor, o ESP32 é um módulo muito potente, um módulo que faz conexão com a internet. Nós temos um Wi-Fi embutido, uma antena embutida aqui. Então ela faz essa conexão com a internet, e o bastante, e é mais interessante ainda, no caso aqui eu mostro para vocês esse envio de dados para esse site, é o ThinkSpeak. Esse site é muito interessante, que nós temos todos os gráficos sendo mostrados para a gente tomar decisões mais assertivas. Mas o interessante também é que é o seguinte, nós podemos enviar esses dados também para
o Instagram, para o WhatsApp, para o e-mail, né? Sinais de alerta, por exemplo, se você teve um problema com a bomba lá no campo, a bomba de irrigação, uma bomba que você usa, um motor que você usa para tratar do seu gado no campo, nós temos sinais de alerta. Imagine só, se você tem uma bomba lá que aciona, né, a alimentação do seu gado e essa alimentação não foi acionada. Logo, nós teremos um sinal de alerta que será mandado para o seu WhatsApp, Instagram, seja a sua rede que você quiser, né? Por mensagem de SMS, é muito interessante. Por exemplo, nós temos aqui, ó, no campo número 6, tensão da bomba 1. Isso é uma bomba de irrigação, né? E é muito comum, às vezes, um animal passa ou mau contato, né? O animal passa, esbarra na fiação, ocorre um mau contato, queima. É muito interessante, porque que nós temos esse gráfico é a tensão da bomba. Ela está ligada, né? À medida que ela desliga, essa tensão abaixa aqui, então nós vamos ver o gráfico sendo modificado. Então nós temos um padrão que nós podemos seguir. O que ocorre? Esse padrão, né, está diferente. Nós temos aqui as horas, né, que você pode acompanhar, né? Então a hora que a bomba liga, desliga, nós sabemos desse padrão. O responsável técnico da sua propriedade sabe o que ocorre nesse padrão. Então, se ocorre o desligamento, vai desligar. Então isso é bastante interessante. Você pode ir até a sua fazenda e verificar o que está acontecendo, ou ligar para alguém, um funcionário de campo, para que ele possa verificar lá no campo o que está ocorrendo. Aqui nós temos um gráfico sobre a umidade do solo, né? Aqui só para exemplificar, eu tirei a bomba da tomada, nós podemos ver que o gráfico reduziu aqui, né? Então ele diminuiu essa linha, quer dizer, a tensão foi a zero. Nós sabemos se não está seguindo o padrão normal, você terá problemas. Então aqui ele vai manter desligado, então essa linha vai manter constante aqui no zero até determinado horário. Se passou daquele horário ela não ligou de novo e deveria ligar, nós sabemos que tivemos problema e aí você corre para solucionar o problema. Isso é muito comum, né? Por exemplo, o pessoal que trabalha com hidroponia, se o temporizador lá não ligou, então nós temos, como eu já falei, um padrão. Se o temporizador não ligou depois daquele horário que é pré-determinado, é possível correr lá e ver o que está acontecendo antes que você perca as suas hortaliças na hidroponia. Enfim, são diversas aplicações. Aqui eu vou mostrar para vocês, nós temos um gráfico aqui de umidade do solo, né? Então aqui só para teste, né, nós temos um solo muito úmido, nós temos aqui a umidade próximo de 98%, que eu deixei o substrato bastante encharcado, nós podemos observar onde foi colocado o mouse, umidade de 98%, né? Então aqui nós vamos retirar o sensor de umidade do solo molhado e secá-lo para mostrar a diferença que ocorre lá no gráfico, né? Então eu vou secar ele bastante aqui só para efeito de teste, efeito didático. Existe um pequeno delay, né? Um pequeno delay aqui no gráfico, mais coisa de segundos, e daqui a pouco nós observaremos a linha do gráfico reduzindo, né? Caindo a umidade zero, né? E como eu falei, é bastante interessante esse gráfico, como nós podemos observar, foi a zero, né? Então, rapidamente, né, como eu falei, um delay aí de uns 20 segundos e nós podemos observar em tempo real. E o mais interessante, o interessante é que se você tem seu funcionário do campo, né, a par disso tudo que está acontecendo, o funcionário ele poderá verificar no dia a dia, o responsável técnico ele poderá acompanhar pelo seu próprio celular, como eu mostro para vocês aqui no meu celular, eu tenho os gráficos. Esse link é disponibilizado para os funcionários do campo observarem, ficarem por dentro, né? Você pode capacitar seu funcionário do campo, né, através do seu responsável técnico, para que eles fiquem por dentro e a gente terá todo o comando, né, da sua propriedade. É bastante interessante isso, né, principalmente nos dias de hoje, onde
um funcionário precisa de estar resolvendo determinada função em um local e ele não precisa ficar deslocando, então nós podemos automatizar tudo, né? Porém, a automatização ela demanda um cuidado grande, porque se ocorreu um problema, né, nós podemos perder, né, a produção, por exemplo, hidroponia. Mas com esses sinais de alerta também que nós podemos comandar, não só automatização, mas sinais de alerta através desse módulo, né, o ESP32, nós observamos e corremos lá para salvar verificar o que está errado.